Bom, a gente vai com mais entrevista agora. Olha, nós vamos falar então com Patrick Tranjan, que é assessor parlamentar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e vai nos falar sobre a volta às aulas no Estado de São Paulo. Boa tarde, Patrick. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Fábio. Patrick, como as escolas estão se preparando para o retorno às aulas presenciais? Quais serão as medidas sanitárias e preventivas nessa volta às aulas? Legal. Acho que isso é um tema muito importante da gente estar discutindo, porque é um tema que gera muita dúvida aí na sociedade como um todo. O preparo das escolas, ele está dividido. De um lado, a gente tem uma questão de infraestrutura, que ela está sendo adequada nas escolas, então a gente tem um conjunto grande de escolas aí passando por obras, tanto realizadas pela FDE, em parceria com a Secretaria de Educação, quanto via dinheiro direto na escola, um recurso que a gente encaminhou para as escolas no final do ano passado. Felizmente, foi um recurso num quantitativo bastante alto, aí, cerca de 8 vezes mais do que as escolas já haviam recebido, e elas têm utilizado esse recurso para adequar a infraestrutura. Do outro lado, a gente tem os protocolos sanitários. Então, juntamente do Comitê de Contingência do Coronavírus, que é o mesmo comitê que permitiu a abertura de shoppings, a abertura do comércio, a abertura dos bares, também há protocolos para educação. Então, a gente tem uma série de protocolos, os profissionais eles estão passando por essa formação, alguns já passaram, né? Outros estão passando, para que a reabertura de escola, garantida a infraestrutura adequada e seguidos os protocolos, a gente tem a segurança sanitária para o retorno das aulas. E aí é importante entender que esses protocolos, eles são inspirados tanto na experiência internacional, né, dos países que reabriram as escolas e não tiveram um estouro da epidemia dentro do ambiente escolar e com as comunidades escolares, e, de outro lado, respeitando as condições que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, se você pegar a capacidade que a gente está abrindo as escolas, aí pensando na porcentagem dos alunos que podem voltar, a gente tem um número inferior à maioria dos países. E isso é como uma preocupação a mais que nós temos aqui. Então, a gente, respeitando esses protocolos, seguindo esses protocolos internacionais, a gente ainda colocou algumas restrições maiores para a gente iniciar esse processo aí, gerar segurança em toda a sociedade. Uhum. E quais os alunos que voltam, então, às aulas? São todos? A gente já sabe que aqueles que têm alguma doença respiratória ou algum outro tipo de conformidade já não é indicado, então, a volta às aulas para essas crianças em específico. Mas quem pode voltar às aulas e a estrutura da rede estadual, a rede pública de ensino, tem como absorver também as transferências que aconteceram das escolas particulares? Legal. A gente tem vou começar pela segunda pergunta. A gente tem de fato aí uma realidade, né? A gente vai ter muitas escolas particulares que vão fechar nesse ano e a gente vai ter uma migração para a rede pública no ano que vem. Agora a gente está abrindo esse período de matrícula e a gente vai ter uma ideia melhor aí de qual vai ser esse cenário. Mas, a princípio, a rede pública tem capacidade de fazer o atendimento desses alunos. Então, isso não é uma coisa que hoje se apresenta aí como um problema insolucionável para a rede estadual. Mas, de fato, é necessário esperar esse período de matrícula para a gente entender qual vai ser o montante de estudantes. E aí entender que, do ponto de vista da rede estadual, pode não ser a mesma realidade que a gente tem nas redes municipais, sobretudo quando a gente pensa na educação infantil, que está na mão dos municípios e, consequentemente, o fechamento das creches privadas, de que maneira os municípios fariam a absorção desses estudantes. Então, isso é uma outra realidade, mas aí também não está na competência do Estado fazer essa gestão. Sobre a primeira pergunta de quem volta e quem não volta, acho que um primeiro ponto que é importante a gente estar sempre reforçando é que é opcional, tanto para estudante quanto para aluno. Então, esse retorno ele não é obrigatório. Um segundo ponto é que o retorno que está sendo previsto, agora para o dia 7, para amanhã, é ensino médio e EJA, retornam com as aulas. Então, essas duas etapas poderão voltar a partir de amanhã com aulas regulares. Já o restante da educação está autorizado, na rede estadual, a voltar com atividades extracurriculares, que não são aulas. Então, é um processo de acolhimento, de receber os estudantes, conversar com eles, entender de que forma eles estão passando por essa pandemia. Tem todo um trabalho aí que é importante de ser feito
de garantir a sociabilidade dos estudantes, muitos que não têm contato com outras crianças nesse período que estão com as escolas suspensas, e atividades de reforço, atividades esportivas individuais, todo esse tipo de atividade está permitido para o restante da rede, mas aulas, de fato, estão permitidas apenas para ensino médio e EJA a partir de amanhã, porque são as duas categorias que a gente entende que são muito prejudicadas, são mais prejudicadas pela pandemia, né? Porque de fato todas são. Mas os estudantes do ensino médio que estão buscando terminar o ensino médio ou para ingressar no mercado de trabalho ou para buscar um ingresso no ensino superior, e os estudantes da EJA que necessitam da formação aí do ensino médio para encontrar seu trabalho e tocar sua vida. Patrick, no começo dessa nossa entrevista aqui, você falou que muitos dos cuidados que estão sendo tomados são cuidados diante da experiência internacional, de como foi a volta às aulas em outros países que teve esse regresso mais cedo. E eu queria que você passasse para o nosso espectador um pouquinho dessa experiência, das pesquisas que vocês fizeram para chegar aos cuidados que devem ser tomados aqui. Lá fora, o que deu certo e o que não deu certo na volta às aulas? Legal, interessante. Acho que tem dois pontos que aí eles são praticamente uma unanimidade quando você faz uma revisão aí da literatura da experiência internacional do ponto de vista aí de abertura de escola em pandemia, que é, o primeiro é que o retorno seja gradual, então é importante que a gente não volte com todo mundo ao mesmo tempo, até porque existe uma curva de aprendizagem para lidar com esse retorno das aulas durante a pandemia que ele tem que ser respeitado. Então, essa curva, ela tende a ser mais suave quando a gente faz um retorno gradual. E outro ponto é fazer a abertura das escolas e aí considerando os pequenininhos, né? Eles estão na mão dos municípios, o Estado já fez a liberação, agora não cabe a gente liberar essa escola, né? Agora isso está na mão dos municípios fazer essa autorização, mas a literatura tem apontado, e aí a gente tem uma série de estudos aí nessa linha, de que os pequenos eles têm uma dificuldade muito grande em transmitir o vírus. Tem toda uma discussão aí sobre ser ou não ser assintomático, mas há de fato fortes indícios, né? A gente não tem nenhuma pesquisa conclusiva a respeito disso que encerre a discussão, mas a gente já tem algumas organizações se posicionando nesse sentido, de que os pequenos eles são muito afetados pelo coronavírus, uma vez que a gente tem processos aí de alfabetização e do desenvolvimento da primeira infância que são essenciais em que haja sociabilidade, muitas vezes as famílias não conseguem garantir, mas que de fato eles têm uma dificuldade de fazer a transmissão. Então, quando a gente alia a dificuldade que eles têm em manter o ensino remoto com a dificuldade que eles têm em transmitir, faz sentido que eles retornem para a escola. É, obviamente, sempre garantindo o respeito aos protocolos sanitários, entendendo que os protocolos sanitários para uma criança de 2 anos é diferente do protocolo sanitário para uma criança de 10, 11 anos. Depois dessa volta às aulas, vai ter um período de acompanhamento, avaliação? A gente viu que em outros países, quando as escolas voltaram às aulas, algumas crianças foram contaminadas, professores foram contaminados. O secretário de Educação já disse, né, estadual de Educação já disse que vai haver uma grande testagem, principalmente nos profissionais, para que todos estejam ali seguros. Mas e ao longo do tempo, e ao longo das semanas, vão acontecer novas testagens? Vai ter um acompanhamento diferenciado? Legal. Muito em breve o secretário ele vai anunciar essa parceria junto da saúde do ponto de vista da testagem dos profissionais, dos estudantes de educação. Então, não vou adiantar esse tema agora, mas em breve a gente vai ter esse anúncio. Acho que um ponto interessante é que a gente não tem indício em nenhum lugar de que a escola foi o foco da contaminação. Então, a gente tem fora do Brasil aí, mas o tal aluno foi contaminado, tal professor foi contaminado. Eles também têm relação com outras pessoas para além do ambiente escolar. E aí, preciso entender que professores e professoras não são casadas apenas com professores e professoras. Também são casados com policiais, com profissionais da saúde, que continuaram suas atividades. Então, a gente não tem nenhum indício de que escola foi ponto de contaminação. E eu trago até um dado importante, que a gente já tem escolas no estado de São Paulo funcionando desde há praticamente um mês, quando foi autorizada essa abertura das atividades extracurriculares. A gente não teve nenhum caso de estudante, nem de professor contaminado dentro da escola. Então, há uma preocupação da Secretaria com
com a questão da contaminação. Havendo qualquer tipo de indício, a gente vai tomar as medidas aqui do lado da Secretaria de Educação, mas é importante falar que a gente não teve, até o momento, nenhum caso desse tipo, e a gente não tem fazendo uma revisitação aí na literatura, e uma literatura que já tenha sido revisada aí por pares, que é importante, que escola tenha sido algum ponto de contaminação, respeitados os protocolos sanitários. Patrick Tranjan, assessor parlamentar da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Obrigado, Fábio. Uma boa tarde e nos vemos aí numa próxima. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigada, um ótimo dia de trabalho e sempre que tiver novidades pode nos acionar e estaremos aqui sempre à disposição para saber todas as informações desse assunto que é tão importante, né? Volta às aulas, as crianças ali estudando, não só as crianças, adolescentes, adultos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado e um abraço para ambos aí. Boa tarde. Boa tarde.